Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian e vim falar aqui rapidamente sobre Círio de Nazaré. Estamos falando de uma celebração religiosa que é uma das maiores do mundo, que acontece aqui na capital do estado do Pará, Belém, no segundo domingo de outubro. Estamos falando aqui de uma festa, e esse termo está correto, tá? Porque é uma celebração misturado com religiosidade, misturado com sincretismo, misturado com catolicismo, misturado com uma série de coisas sociais, econômicas, tudo envolvido ao mesmo tempo, tá? Mas vamos falar sobre o quê? O cancelamento do Círio, que ocorreu durante 2 anos, no século XIX, basicamente entre os anos de 1878 e 1879, o Círio ele não aconteceu, ele não se desenvolveu. Tá? Aconteceu sim, mas não foi administrado pela Igreja Católica. Isso tem a ver, na verdade, com um conflito ideológico entre o processo de romanização da Igreja Católica, né, que a gente vai falar aqui, e o catolicismo popular, que é muito forte aqui na região norte, é muito desenvolvido, muito forte. A gente vai falar tudo isso baseado nas ideias e na tese do professor Raimundo Heraldo Maués, no seu livro Uma Outra Invenção da Amazônia. Esse aqui, tá? O professor Heraldo Maués, ele faz uma análise sobre esse conflito, que ele tem a ver com uma questão ideológica, cultural, uma questão também política, do controle das pessoas, e nesse sentido tem uma relação aí com a elite aqui do Pará, vinculado à Igreja Católica, relacionado também à maçonaria também, tá? Que no século XIX administrava o que era chamado de Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré, que era um dos grupos que também comandavam, que administravam a festa, né, a celebração do Círio de Nazaré, atrelado também à questão política, que é o caso da província, do governo, da província do estado do Pará da época. Então, gente, é todo um envolvimento, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, baseado nas ideias do professor Heraldo Maués. Pessoal, antes de começar a falar sobre tudo isso, peço que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Pessoal, entenda o seguinte, quando se fala, por exemplo, sobre Círio de Nazaré, a gente está falando de uma celebração católica, mas essa celebração católica, ela necessariamente não começa com o catolicismo raiz, o tradicional. Começa com o catolicismo, que a gente pode chamar aqui de catolicismo popular. Por quê? Porque se você verificar o caso vamos pegar aqui a origem da festa, tem relação com uma questão histórica, que tem a ver com uma questão lendária, é tudo envolvido ao mesmo tempo. Como é que a gente pode verificar isso? É o caso da aparição da imagem às margens de um igarapé, né? E que foi achado pelo Caboclo Plácido. Pessoal, o Caboclo Plácido, ele pega a imagem, né? Ele começa a fazer as celebrações da Virgem de Nazaré, num primeiro momento sem a participação da Igreja Católica, oficialmente. Né? Então tu vê o quê? Isso é uma cultura popular, isso é um catolicismo popular. Tá? Nesse sentido, esse catolicismo popular, ele, na verdade, ele tem uma certa autonomia, porque ele não precisa necessariamente da Igreja Católica ou do clérigo da Igreja Católica para poder se realizar. Aí só depois, então, a Igreja Católica se rende, digamos assim, né? E a gente está falando aqui, se a gente falar do ponto de vista histórico, a gente está falando que na passagem do século XVII, né? Quando então a Igreja Católica assume o processo, a celebração, a festa em si, né, o culto à Nossa Senhora, tá, o Círio em si. Mas no primeiro momento ela começa de uma maneira bem simples, né, a partir do modelo meio mítico, tá, que é a questão, por exemplo, do Caboclo Plácido, que na verdade toma a iniciativa da celebração. E esse catolicismo popular é muito forte aqui na região, porque você tem uma relação com o que é chamado de sincrético, o sincretismo. Né? É a relação do catolicismo europeu ligado à questão, por exemplo, das culturas africanas, ligado também ao xamanismo indígena. Tudo está envolvido, tá tudo envolvido. Então isso é chamado de catolicismo popular. Tá? Então o professor Heraldo Maués fala sobre isso. E aí, no século XIX, você vai ter o que é chamado de processo de romanização. O
processo de romanização foi uma reforma dentro da Igreja Católica de poder resgatar o que é chamado de o que é chamado de catolicismo raiz, aquele catolicismo europeu tradicional, né, com uma liturgia própria dos europeus. E nesse sentido, esse catolicismo reformado, que é o de romanização, segundo Erasmo Maués, ele vai bater de frente com o catolicismo daqui, né? Então, por exemplo, aí você tem uma figura histórica importante a ser mencionado, que é o bispo de Belém, o bispo de Belém da época, o D. Macedo Costa, tá? Que a partir de 1877 começa então a usar uma ação mais incisiva, mais forte, de bater de frente nesse catolicismo tradicional, popular, né? Basicamente o popular, né? Que é o catolicismo caboclo, sincretizado, né? Ele começa a nomear, por exemplo, padres das localidades com uma ideia mais, digamos assim, reformista, da romanização, tentando abolir, liquidar com as celebrações, as famosas festas de santos, né, que tinha uma relação muito forte entre sagrado e profano, a ideia da celebração, dos pagamentos de promessas, tudo mais. Então, há um conflito. Talvez um dos exemplos mais incríveis aconteceu justamente em Vigia, né, no município de Vigia, em que o Dom Macedo Costa indicou um padre que tentou fazer uma modificação, né, acabar com esse catolicismo popular. Só que foi complicado, difícil, né? Isso na verdade não aconteceu, porque um dos exemplos mais claros que a gente pode mencionar aqui foi a famosa festa de Santa Luzia, que se desenvolveu em 1878 sem a participação do padre, né? Nesse sentido, e aí é uma coisa bem curiosa, o padre ele se negou a participar da festa de Santa Luzia devido ao fato de ser uma festa sincrética, o modelo popular, tá? E a festa rolou assim mesmo, aconteceu, a celebração aconteceu. Tanto é que tem um termo que se usa para isso, que é chamado de ladainhas civis, né, que aconteceu a celebração, aconteceu um modelo religioso sem a participação do clérigo. E assim, para a população foi de boa, porque o catolicismo popular ele tem essa autonomia, né, ele tem essa prática de se desenvolver sem necessariamente a figura do clérigo, que é isso que incomodava a Igreja Católica nesse sentido. Então a coisa aconteceu, é chamado de ladainhas civis. Tá? E nesse aspecto também, uma outra coisa que chamava a atenção é que o processo de romanização que a Igreja Católica estabeleceu, ela buscava a ideia de uma salvação através de maneira individual, quer dizer, a tua salvação ela é individual, né? E isso batia de frente com o catolicismo popular, que está muito ligado à comunidade, à localidade, às pessoas, né? Que fala de uma salvação coletiva e não individual. Tá? Também tinha coisas do tipo, por exemplo, pagar promessa, a ideia de você pagar promessa, né, de você ter que fazer um sacrifício para pagar essa promessa, que era uma coisa que a Igreja Católica Oficial não aceitava, ela tinha um problema em relação a esses sacrifícios, a esse pagamento de promessa, tudo mais. Então há um problema muito sério nisso. Quando tu vai, no caso, para Belém, aí você tem uma outra situação. Belém, a festa de Nazaré, a festa do Círio, era administrada pela Igreja Católica, pelo que era chamado de Irmandade de Nossa Senhora de Nazaré, tá? E também pelo governador, pelo governo do estado, da província, da época. Então era uma administração feita pelos três. A Irmandade de Nazaré, ela incomodava a Igreja Católica, por quê? Porque boa parte dessas pessoas, era uma elite, pertencia à maçonaria. E a Igreja Católica sempre teve um problema muito sério com a maçonaria, uma briga, um conflito ali muito grande. Então, a Igreja Católica achava um absurdo, por exemplo, uma festa, uma celebração católica sendo desenvolvida, sendo administrada por maçons. Então, aí dava um outro problema muito sério nesse sentido. Quer dizer, resumindo, gente, a gente pode dizer o seguinte, que no ano de 1878, a Igreja Católica, por iniciativa do Dom Macedo Costa, toma a iniciativa de não celebrar a festa. Quer dizer, a festa não vai acontecer, ela foi anunciada oficialmente, né? Isso na época provocou uma revolta da população, a população ficou revoltada, também a imprensa também ficou revoltada, criticou também a atitude do Dom Macedo Costa, e até mesmo o governador da época, né, ele não concordou com isso, também criticou muito a atitude da Igreja Católica. Resultado,
Aí, não vai acontecer a festa? Rolou a festa aconteceu. A festa aconteceu, a celebração aconteceu, né? Dom Macedo Costa mencionava que não aceitava, resolveu tomar essa atitude porque não aceitava as práticas que eram desenvolvidas no arraial de Nazaré, no processo de celebração, porque tem a ideia do sagrado e profano. O arraial é o profano. Né? Então pode ver que aqui em Belém, a gente está agora num período aqui, hoje é sábado, né? Hoje tem a transladação, amanhã é o Sírio, vai perceber que Belém está um caos. Os bares estão lotados, estão cheios, o pessoal está celebrando. Não é uma celebração religiosa, para quem não conhece, para quem não sabe, não é uma celebração do tipo, eu vou ficar em casa, vou ficar na igreja, jejuando, rezando. Não, não é isso. É uma relação. Você tem um lado o sagrado, que vai ser respeitado, mas você tem um profano. Eu vou beber muito, eu vou comer muito. Então, isso é cultural, isso é da região. Né? E ele não aceitava isso, Dom Macedo Costa, porque ele queria aquele catolicismo raiz, tradicional. E a coisa não rolou. Resultado, não aconteceu. A Igreja Católica abriu mão, não quis participar. Aí, no ano de 1878, a população tinha um depósito. Era um depósito que, na época, que era usado para botar as peças religiosas ali, né, para a festa, para o Sírio. E a população simplesmente arrombou esse depósito, tirou as peças religiosas e fez a celebração, fez o Sírio, né, de 1878 e 1879. Né? E aí você verifica, na verdade, que houve ali um aspecto realmente curioso que o professor Heraldo Maués fala, que é justamente do catolicismo popular, de ser tão forte, de ser tão envolvente, que a participação da Igreja Católica ou não não seria um empecilho para o desenvolvimento da celebração religiosa. Né? Então é muito curioso. Tu verificar, por exemplo, aqui, essa ideia do sagrado e profano, isso é muito forte aqui, porque, por exemplo, hoje tem a transladação, que é um sírio à noite. Então, por exemplo, quando passa a transladação, onde hoje é a Praça da República, chamada Praça da República, passou a transladação, começa uma festa profana, né, que é chamado de Festa da Chiquita, né, que é uma festa de drag queens, né, são rapazes que se vestem de mulher e lá brincam, se divertem. Quer dizer, tem isso. Os bares ficam cheios, ficam lotados. Né? Então, tu tem ali um ambiente de sagrado e profano. Não se misturam, mas estão ali. É nesse sentido. Tá? Então, isso é cultural. Pô, eu vou lá para o Sírio, tá? Vou pagar minha promessa, eu chego em casa, eu como pra caramba, eu bebo pra caramba. Então tem isso, tanto é que você tem as comidas tradicionais, como o pato no tucupi, como a maniçoba, que é uma espécie de feijoada paraense. Então tem tudo isso, cara, tem tudo isso. Tá? Então é uma coisa que a igreja da época não percebeu esse processo, essa situação. Aí você vai ter o que é chamado desse conflito. Tá? Então, o que o professor Heraldo Maués menciona é justamente essa situação, um conflito que ocorreu, né, nesse período, quando foi então 1870, quando foi então, quando na verdade a coisa vai se amenizando, quando então a Igreja Católica então resolve parar com o conflito, né, resolve não incentivar tanto o processo de romanização, e nesse sentido as coisas vão melhorando, tá? E nesse aspecto também, basicamente 1880, volta então a Igreja Católica a assumir o Sírio e as coisas foram desenvolvendo. Isso não significa dizer que os conflitos não acabaram, isso não significa dizer que a coisa ficou linda e maravilhosa, não. Mas você vai ter uma mudança, né? E uma mudança é assim, não dá para você vai ter também uma mentalidade, não tem como você mudar uma prática cultural por decreto. Tá? Então foi uma coisa que a Igreja Católica tentou fazer, mas não conseguiu. Então o professor Heraldo Maués menciona essa situação, que é chamado de Sírio Civil. E o Sírio Civil é isso, é quando o Sírio ele foi desenvolvido, ele foi destacado por civis e sem a participação do clero. Então a gente deve concluir o seguinte: o Sírio não é uma propriedade da Igreja Católica, e nunca foi. Ela é uma celebração cultural, religiosa,
sincrética, que tem todo o envolvimento. Um caso bem prático desse sincretismo é o fato de que a fitinha de Nossa Senhora de Nazaré, que as pessoas usam no braço ou no tornozelo, ela é originária lá da festa de Nosso Senhor do Bonfim, lá na Bahia. Então, é sincretismo puro. Quer dizer, isso é catolicismo popular. É isso, pessoal, de ficar hoje por aqui. Bom Sírio, feliz Sírio para todos. Um abraço. Tchau, tchau.